Um momento, a nossa palestra já vai começar. Gostaria de convidar você para o nosso evento presencial que vai acontecer nos dias 8 e 9 de julho em São Paulo, com palestrantes nacionais e internacionais. Para que você possa aproveitar 50% de desconto no evento presencial, estamos disponibilizando um link que está logo ao lado. Clique e faça parte deste maravilhoso evento. Muito obrigado. Oi, meu nome é Sandra Takahashi, eu sou organizadora do congresso junto com Marcelo Rocha. Agora você vai assistir a palestra da Lúcia Lucato. Ela é especialista em fitoterapia, práticas complementares, aromaterapia e enfermagem. A palestra dela chama Aromaterapia, um novo olhar no tratamento de lesões de pele e feridas. Boa palestra para você! Olá, em primeiro lugar quero agradecer aos organizadores do congresso o convite para participar. Meu nome é Lúcia Helena Lucato, sou enfermeira e há muitos anos eu desenvolvo um trabalho muito interessante com excelentes resultados usando a fitoterapia e óleos essenciais. E posso dizer para vocês que é com muita alegria que eu gostaria de compartilhar a minha forma de tratar. A escolha desse tema foi baseado na importância que ele tem para os assuntos de saúde pública. Todo mundo conhece pessoas que são portadores de lesão de pele. E na minha prática clínica eu recebo muitos pacientes que têm lesões há muitos anos, 5, 6, 7, 8 anos. E isso me estimulou a fazer pesquisas e tentar encontrar soluções que fossem viáveis para atender esse público. Eu encontrei dentro da fitoterapia, durante todos esses anos que eu venho trabalhando, plantas medicinais maravilhosas, consagradas, como a babosa, o amamelis, o confrei. Também eu uso, associado às plantas medicinais, os óleos essenciais. E como essa história começou? Eu sou formado em fitoterapia e sempre trabalhei e sou apaixonado pelas plantas medicinais. E em um determinado momento apareceu a aromaterapia como uma nova descoberta. E através da aromaterapia eu pude conhecer os óleos essenciais e os seus benefícios, que são muitos. E aí eu comecei a relacionar os óleos essenciais com suas propriedades maravilhosas nos atendimentos de lesão e feridas. E é isso que eu gostaria de estar falando com vocês. A aromaterapia no Brasil é um assunto muito recente, mas eu pesquiso na literatura internacional, onde encontro fontes seguras que possam me ajudar a desenhar o tratamento que eu faço com meus pacientes. E eu sempre busco as referências nas publicações lá fora. E aqui dentro temos grandes aromaterapeutas também que têm desenvolvido trabalhos muito bons. E eu considero hoje a aromaterapia como uma modalidade terapêutica muito interessante e que poderia ser conciliado aos tratamentos já existentes. E apesar do assunto estar em alta, e hoje a gente percebe uma grande busca por tratamentos naturais, cosméticos naturais, e é uma tendência mundial, eu penso que para trabalhar com lesões de pele e ferida, o profissional deveria passar por uma especialização, ele precisa estudar muito, porque na verdade é um assunto bastante complexo. Gostaria de estar compartilhando com vocês esse novo mundo, essa nova descoberta. Então, bem-vindos ao mundo de transformação, ao mundo de novas possibilidades, através do emprego da aromaterapia. E para falar de aromaterapia, eu vou dar uma passada pela fitoterapia. E quais são as razões que eu sempre usei os fitoterápicos?
Eu considero que é uma modalidade de tratamento muito interessante, porque é o tratamento mais antigo que existe e ele é aceito por todas as culturas e tem também muitas recomendações, como da Organização Mundial da Saúde, que nos fala que deveríamos adotar nas práticas integrativas e complementares o uso da fitoterapia. Também a gente deve considerar esse alto custo dos medicamentos. Conseguimos manter produtos fitoterápicos com um custo bem menor. O difícil acesso à assistência básica já é um outro motivo. E, além de tudo, a preferência por produtos naturais é uma tendência mundial. E porque onde está embasada a fitoterapia? O embasamento da fitoterapia, ela está nos elementos farmacológicos. Nós temos aqui no Brasil a farmacopeia brasileira, maravilhosa, que é uma importante fonte de recurso para pesquisas e prescrições. Nós temos várias publicações que vai dar suporte para o uso da fitoterapia. Como eu tinha falado, a farmacopeia brasileira e recentemente a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, onde fala as plantas que a gente deve ter usado dentro dessa política que deve ser adotada pelo SUS. E tem também as farmacopeias de outros países que mostram muitas referências sobre uso, dose de plantas medicinais. A natureza nos brinda todos os dias uma série de recursos e nós praticamente perdemos essa conexão. Então, eu gostaria de que vocês olhassem essa figura. Tem uma frase de um querido professor que muito incentivou a fitoterapia no Brasil, o professor Walter Accorsi, e ele fala que a natureza é o maior laboratório que existe no planeta e é o mais perfeito. E eu concordo com ele, no sentido de que hoje nós podemos usufruir de plantas e também de óleos essenciais de diversas partes do planeta. E isso traz para a gente um conforto muito grande, porque eu tenho aqui exemplos de óleos essenciais, por exemplo, uma lavanda da França, eu posso ter também um tea tree da Austrália, um óleo essencial de gerânio da África. E isso tudo vem até nós dentro de um pequeno frasco de óleo essencial. Olhando para tudo isso, talvez o caminho de volta à natureza seja mesmo através da fitoterapia e da aromaterapia. Por quê? O homem, ele sempre foi ligado à natureza. Ele sabia as plantas que estavam ao seu redor, onde ele morava, e sabia quais plantas ele poderia usar como alimento seu, plantas que ele poderia usar como medicamento. E o que aconteceu com esse homem? Ele deveria seguir os passos da natureza, ele deveria conhecer os ciclos da natureza, ele devia entender das estações do ano, o dia, a noite, e o viver e o morrer. E esse distanciamento fez com que hoje a retomada tem que ser uma mudança de nível de consciência, onde podemos buscar na natureza plantas, alimentos e medicamentos. E eu sugiro a vocês que, portanto, como oportunidade atual, que nós façamos essa reconexão com a natureza através da aromaterapia. Esse termo, aromaterapia, foi criado recentemente, ou na década de 20, pelo René Maurice Gattefossé. Ele é considerado como o pai da aromaterapia. E aroma significa odor agradável e terapeia, tratamento. Os óleos essenciais são raros presentes da natureza e podemos encontrar óleos essenciais que são destilados a partir de várias partes dos vegetais. Por exemplo, podemos ter óleos essenciais de flores, tipo lavanda, o jasmim, a rosa. Podemos ter óleos essenciais de folha, por exemplo, do capim-limão,
do hortelã, do alecrim. E temos óleos essenciais de cascas de frutos, que são o caso da laranja, bergamota e do limão. E temos também cascas de caule, que pode ser óleos essenciais de canela, pau rosa e sândalo. E óleos de raízes. Por exemplo, vou falar mais adiante um óleo essencial muito importante que é da raiz do vetiver. E de frutos, como anis estrelado, a erva doce, o funcho. E de sementes de noz moscada. E esse raro presente da natureza, ele precisa ser trabalhado de uma forma muito especial, porque a gente precisa pensar que vai toneladas de matéria-prima vegetal para fazer um frasco, 1 litro de óleo. Vou dar só um exemplo. Para se fazer 1 quilo de óleo essencial de rosas, são necessários 6.000 quilos de rosa, que são só as pétalas. Então, o óleo essencial é muito diferente de essência. E eu vou explicar isso para vocês. A essência, como a gente fala, ela é muito confundida com óleos essenciais e não tem a mesma propriedade. E no nosso caso, que eu vou falar de tratamento de lesão de pele, eu preciso que vocês tenham isso em mente. Uma essência nunca poderá ser usado para tratamento de pele dentro da proposta que eu vou fazer para vocês. É importante não confundir óleos essenciais com essências. As essências são compostos sintéticos, sem ação terapêutica, somente ação odorífera. E para que não deixem dúvidas, eu mostrei num quadro quais são as diferenças entre óleos essenciais e essência. As essências são sintéticas, são produzidas sinteticamente e elas não possuem propriedades terapêuticas. São de baixo custo, misturado com óleos vegetais e outros veículos. Geralmente são vendidas em frascos de plástico. Pode ter essência em frascos de vidro, mas geralmente, pelo valor, já são vendidas em frasco de plástico. E seu aroma não é permanente. Você pode usar um pouquinho, se você colocar em contato com a pele, não vai permanecer horas. E elas, é importante, eu estou falando, que elas não podem ser usadas nos tratamentos de aromaterapia, principalmente no tratamento de pele. E os óleos essenciais é aquela riqueza que a gente mostrou, extraído de parte dos vegetais. Eles são naturais e possuem muitas propriedades terapêuticas. E que outra coisa, quando a gente fala em relação a custo, ele tem um preço mais elevado. E precisa ser dessa forma, porque a quantidade de matéria necessária para fabricar é muito grande. Ele tem uma composição 100% pura. E eles normalmente são vendidos em frascos de vidro nas cores âmbar ou azul cobalto. E essa diferenciação você tem que saber. Comprar um óleo essencial, claro, observando o seu rótulo, onde vai aparecer o nome da espécie botânica, a origem de que parte do mundo veio aquele óleo. Às vezes já vem também no verso a licença da Anvisa. Tem uma série de coisas importantes a ser observado na rotulagem quando se compra um óleo essencial. Na essência você não vai encontrar nada disso. Elas são usadas hoje para fazer difusores de ambiente, pode ser usado para fazer difusores de vareta, pode ser usado para colocar em sabonete, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que o meu trabalho é com óleos essenciais. Tem um quadro que é muito interessante, que a gente vai mostrar para vocês, são as vias de utilização de óleos essenciais. A gente pode usar pela via que a gente está falando, cutânea, via olfativa, via oral. Eu só vou me deter na via cutânea, que é o motivo da minha palestra, tratamento de lesões de pele.
Mas vamos passar rapidamente pelas formas de apresentação, que pode ter pessoas que estão tendo contato pela primeira vez com esse assunto. Então, a gente podemos utilizar os óleos essenciais de várias formas. Então, a gente pode estar usando através do olfato. O olfato é o mais sutil dos nossos sentidos. E a gente sabe que é uma importante via de atuação e administração dos óleos essenciais. Como eles são moléculas odoríferas, eles entram no nariz e vão sendo diretamente caminhadas para o nosso sistema límbico. E no sistema límbico é onde é a sede das nossas emoções. Então, podemos usar óleos essenciais com objetivo através da via olfativa de várias formas. Podemos utilizá-lo no difusor elétrico, podemos utilizá-lo com um difusor com vela, podemos usar com um difusor ambiental, podemos usar também com um difusor pessoal, que a gente também chama de colar aromático, podemos usar em spray, são algumas das formas que a gente apresenta. E podemos também utilizar óleos essenciais através de uma técnica de banho de imersão, podemos usar através de banho de assento, escalda-pés e uma via maravilhosa que é através de massagens. Chegando mais perto do nosso objetivo, podemos também utilizar os óleos essenciais com gargarejos e bochechos. E nesse caso, vamos precisar usar óleos essenciais com ação específica para pele e mucosa. E é indicado gengivite, aftas, inflamação de garganta. E podemos usar através de compressas, que podem ser, dependendo do caso a ser tratado, elas podem ser quentes, frias e mornas. Uma coisa muito importante que a gente vai falar agora é os óleos essenciais são substâncias puras e são altamente concentrados. Portanto, necessita de diluição para ser aplicado na pele ou nas feridas. Eu quero deixar claro assim, existe uma quantidade muito grande de produtos existente no mercado, mas é muito importante para lesão de pele e feridas complexas que a gente use uma boa base. Deveria-se usar base sem parabenos e sem sulfatos. É um ganho considerável para as questões de pele. E as bases podem ser um gel creme, uma loção ou uma base que pode também usar são os óleos carreadores. E é importante que tenha-se em mente que os óleos têm propriedades cáusticas, alguns deles. E aí tem que saber onde vai ser diluído. Por exemplo, canela, tomilho, eles devem ser diluídos num óleo carreador. Outros devem ser diluídos num gel. Outros precisam ser diluídos numa loção ou num creme. E os óleos fototóxicos, por exemplo, como laranja, limão, bergamota, uma vez diluído, eles aplicado na pele, existe a recomendação para que a pessoa não se exponha à luz solar para que não cause reações. Isso são conhecimentos que a gente vai vendo e vai passando para vocês. Como eu trato? Na verdade, eu preciso montar um verdadeiro quebra-cabeças para mostrar para vocês qual é o meu raciocínio clínico na hora de fazer o tratamento de uma lesão de pele ferida. Eu vou fazer isso em 7 peças de um quebra-cabeça. E essas 7 peças vão, no final, se juntarem e nós vamos poder, com certeza, entender como que os óleos essenciais podem nos ajudar. A primeira peça, que é uma peça muito importante dentro do elenco
gigante de óleos essenciais que nós temos, a quantidade é muito grande, quais óleos foram selecionados por pesquisas, estudiosos, comprovação clínica, que têm aplicação e são bons para usar no caso de lesões de pele? Então a gente tem aqui os óleos essenciais, respondendo a primeira pergunta, de alecrim, o de camomila azul, camomila romana, a calêndula, o cipreste, a copaíba, o cravo, gerânio, helichrysum, hortelã, lavanda, patchouli, tea tree, entre tantos outros óleos que eu não mencionei. Esses óleos respondem a primeira pergunta: quais óleos essenciais podem ser utilizados no tratamento de pele? Visto isso, vem uma pergunta muito interessante e eu só posso responder falando da minha prática. O que eu já tratei até hoje usando os óleos essenciais? Na minha prática clínica, já tratei de várias lesões. Então, em que situações podemos aplicar os óleos essenciais? Eu já usei óleos essenciais no tratamento de úlceras venosas, úlceras arteriais, feridas infectadas, lesões traumáticas, hematomas com excelentes resultados, dermatites, lúpus, dermatite amoniacal, que são aquelas assaduras de bebê, herpes simples, herpes zoster. Já atendi também casos de psoríase, micoses cutâneas, acne, síndrome de Sjogren-Larsen, erisipela, entre tantos outros casos. É importante que, dependendo de quem vai tratar, eu estou falando como enfermeira e eu posso, claro, sendo enfermeira, tratar feridas complexas. São aquelas feridas que tem muitos anos que eu cuido e, na verdade, eu tenho conseguido resultados maravilhosos. Porque nessa minha abordagem, usando os óleos essenciais, eu aprendi uma coisa. Eu tratava a ferida na pele e com os óleos essenciais ampliou o leque, a minha observação foi ampliada e hoje eu trato as feridas da alma mais as feridas da pele. E olhando para tudo isso, nós falamos de 2 passos: quais óleos são importantes para tratamento de pele, e o segundo, em que casos eu já usei ou eu trabalho usando os óleos essenciais, muitas vezes associado a fitoterápicos. Aí vem um terceiro passo que eu considero muito importante. Na verdade, quando a gente começa a usar a aromaterapia, dá uma vontade muito grande de ajudar todo mundo. E eu, como enfermeira, eu sou bastante reservada nesse ponto. Eu posso chegar lá na clínica que eu trabalho, um paciente com uma lesão muito séria, que às vezes está evidente que esse pé precisa de um tratamento, uma internação, antibióticos intravenosos, então esse não é o meu paciente, eu preciso encaminhar. Mas, por outro lado, eu também atendo familiares, ou até no meu uso próprio, por uma porção de coisinhas que são mais leves e tem muito bom resultado. Então, aí que tá. Quem é o seu paciente? Ele é uma gestante? Ou ela é uma gestante? Bom, ele é um bebezinho? Ele é um jovem? Ele é um velhinho? Ele já é um idoso? Pensa comigo, cada uma dessas fases eu teria que conhecer a quanto de óleo essencial eu posso usar para uma criança, para um bebê ou para um idoso. Com certeza a dosagem é bem diferente. Então eu preciso, quando chega até mim, vamos pensar, quem é o meu paciente? É um idoso. Meus pacientes são bem idosos, 70, 80, 90 anos. Aí eu tenho que olhar quais as doenças pré-existentes. Muitas vezes, aquela ferida que ele apresenta, ele tem também, junto com isso, problemas cardiológicos, problemas de diabetes, os problemas circulatórios vêm acompanhados. Então, eu sei que aquele paciente, eu vou fazer uma abordagem diferenciada, um olhar diferenciado. E aí, eu preciso
individualizar o meu atendimento e o meu tratamento. É muito diferente se eu estou tratando uma criança que tem uma dermatite ou picadas de inseto ou uma lesão muito pequena. Então, o meu jeito de tratar está baseado nisso. Eu conheço o meu paciente, sei as doenças pré-existentes e sei também que ele está em tratamento com outras terapias que no momento não podem ser interrompidas, ou eu posso mudar a terapêutica que ele está fazendo e introduzir a minha com os óleos essenciais. E uma coisa que eu não posso deixar de alertar vocês, é muito importante que a gente tenha em mente qual é o diagnóstico. Porque lesões, é muito bom, você olha e fala, isso eu vou conseguir tratar. Mas, por exemplo, se é uma lesão que é um câncer ou uma lesão cutânea que tem um crescimento muito grande e eu me decido, porque eu quero cicatrizar essa ferida, usar um óleo essencial não adequado, é claro que vai agravar o problema. Então, eu baseado nisso, quem é meu paciente, eu já vou pensando, quem é meu paciente, quais são as patologias que ele apresenta, se ele já tem um diagnóstico médico, e aí eu recomendo para vocês que vocês vão devagar. Nem tudo pode ser tratado num consultório. Como eu disse, se é uma lesão, um pé diabético com necrose, muito provavelmente ele precisa de uma abordagem multidisciplinar. Vai ter que fazer uma avaliação com outros especialistas e depois você pode ajudar aquela pessoa ou aquela família. Uma outra peça muito importante quando você se propõe a trabalhar com lesões de pele é entender da lesão, tá certo? Hoje vocês podem estar falando, o que eu vou tratar? O que chegou até mim? Para mim, como é consultório, não chega coisas simples e pequenas, chegam coisas mais complicadas e complexas mesmo. Mas pode ser um simples arranhão, ou uma escoriação, ou picadas de inseto, ou então uma dermatite de um bebê, uma alergia, uma micose. O que é que chegou até mim? O que eu me proponho a tratar? Outra coisa é olhar para a lesão. A lesão é superficial? Tudo bem. Ela tem infecção? Sim ou não? Ela apresenta líquidos? Sim ou não? Tem odor esse líquido? Tem cor esse líquido? O paciente faz curativo aonde? Qual é o plano de cuidado que eu vou fazer com esse paciente? Então é muito importante, quando a gente se propõe a tratar, é entender qual é o nosso alcance. Portanto, eu falo sempre isso. Eu preciso de ajuda de outros profissionais. Um outro passo importante, que esse norteia todo o estudo da aromaterapia, é conhecer as propriedades dos óleos essenciais. Eu já estudo isso há muitos anos e aí cada vez que eu adquiro um livro novo, conheço novos óleos, me encanto com os novos óleos. Na verdade, a gente quer adquirir todos, mas às vezes não é possível, porque você nem precisa de todos aqueles óleos que você quer comprar. Eu preciso primeiro entender qual propriedade eu estou procurando para tratar aquela lesão daquele meu paciente. Faz todo sentido. Eu já sei que o elenco de óleos é bastante grande, já sei quem é aquele meu paciente, já sei a extensão, profundidade, diagnóstico daquele problema que ele apresenta. Agora eu preciso, sabendo tudo isso, quais são os óleos que vão me dar esse respaldo. Por exemplo, se eu quiser tratar uma pequena queimadura, eu posso lançar mão de um óleo, que é o óleo de lavanda, que tem essa propriedade. Não, eu estou querendo tratar uma micose, pé de atleta, uma micose que é causada por fungos. Então, onde eu vou buscar essa propriedade? Então, os óleos essenciais eu preciso conhecer.
principalmente para tratar de pele, quais são os óleos com ação cicatrizante, quais óleos são analgésicos, quais são os óleos que têm propriedade como adstringente, germicida, antisséptico e citofilático. À medida que eu vou estudando tudo isso, eu vou trabalhando num esquema muito interessante que eu trabalhava assim com a fitoterapia e também hoje eu trabalho com aromaterapia. Na minha cabeça eu organizo como se fossem pequenas gavetinhas de um arquivo. Eu vou colocando, à medida que eu estudo mentalmente, relaciono aquela propriedade para tratamento de pele, eu coloco na gavetinha correspondente. Então, quando eu estou procurando um óleo, eu já vou nas gavetinhas. Por exemplo, se eu preciso de um óleo que tem ação hemostática, que é para diminuir ou impedir sangramento, eu vou na gavetinha dos hemostáticos. Eu abri naquela gavetinha, porque eu já estudei todos os óleos que têm ação hemostática, eu vou encontrar as qualidades, quais óleos que eu tenho lá no meu consultório que tem ação hemostática. Então eu vou estar lá o helicrísio, posso estar lá o gerânio, posso estar lá dentro daquela gavetinha as propriedades tal, o alecrim. Quando eu preciso de um óleo, como eu já disse, que eu quero que haja um crescimento e uma regeneração da pele, eu vou nas propriedades citofiláticas daquele óleo. Quais óleos eu já estudei que têm propriedades citofiláticas? Então, dentro da minha gavetinha vai estar a lavanda, o patchouli. Outro óleo, outra característica, eu posso ter muitas gavetinhas, e tenho. Mas, exemplificando, por exemplo, qual é, dentro da minha gavetinha de bactericidas, o melhor óleo que eu tenho aqui? Ah, isso a gente vai estudar um slide separado até. Quais são as propriedades dos óleos essenciais que eu preciso para tratar feridas com infecções? Então, dentro dos bactericidas, eu tenho o óleo do tea tree, o óleo de orégano, o óleo de canela. Dentro desse esquema que eu criei na minha cabeça e também didaticamente falando, de gavetinhas, eu tenho aqui um óleo muito interessante, que são os óleos que nos ajudam nos problemas circulatórios. Então, geralmente, uma lesão complexa, às vezes é em seguida de um problema circulatório muito sério. Então, às vezes eu preciso usar um óleo dentro da lesão, da ferida, e um óleo para passar no membro afetado. Então, eu vou usar para um óleo que vai me ajudar com a cicatrização e um óleo que vai ajudar na circulação. Então, nessa gavetinha, eu vou ter óleos que ajudam na circulação, que é o cipreste, que pode ser o junípero, o pinheiro, o limão. Esse é um esquema muito interessante que vai te ajudar, à medida que você estuda, a classificar as qualidades dos óleos e você tem um pensamento mais, vamos dizer assim, ordenado e fica mais fácil. Ao invés de buscar informação entre os 300 óleos, 100 óleos que você tem, você já tem os seus estudos e as suas gavetinhas prontas. E uma outra pergunta que a gente faz, usando somente as gavetinhas que a gente viu lá com ação bactericida, dentre os óleos com ação bactericida, eu vou fazer uma coisa mais especial ainda. Aquele paciente ou aquela pessoa que é portadora de uma lesão, eu sabendo qual a bactéria, fungo ou vírus ele é portador, eu posso pegar um óleo mais específico para tratar isso daí, quando há oportunidade. Então, a gente tem aqui nesse livro Aromaterapia para Profissionais de Saúde, da Shirley Price, ele só tem em inglês, e é um livro muito importante. É um livro de consulta meu. Eu geralmente, quando eu sei, através de uma cultura de pele, uma cultura falando qual bactéria está infectada, está infectando ou colonizando aquela ferida, nesse livro eu vou encontrar uma resposta. Esse paciente tem o que? Proteus?
ele tem Pseudomonas, ele tem Staphylococcus, ele tem Streptococcus, ele tem o quê? Ele tem um Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Vamos só ficar no Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Nesse livro eu vou encontrar que o óleo essencial de manuka, o de titri, o de hortelã-pimenta, o orégano e do gerânio podem me ajudar quando fazer aquela prescrição que o óleo usar numa ferida infectada. E é muito interessante que nesses estudos que eu preciso compor um blend, uma sinergia. Eu não vou usar um óleo para dor, um óleo para fazer a regeneração do tecido, um óleo com ação bacteriana. Eu preciso fazer uma composição desses óleos e aí volta na outra apresentação que eu falei das bases. Eu tenho já os óleos que eu quero usar, sei as indicações desses óleos, as contraindicações, e aí eu vou criar uma sinergia, colocando os óleos que aquele paciente precisa, baseado na história clínica e no diagnóstico. Isso é uma coisa muito interessante, porque eu vou individualizando aquele tratamento. E esse tratamento é um tratamento inicial. Pensa assim, nos primeiros 10 dias, no primeiro 15 dias. À medida que eu conseguir diminuir a infecção, eu faço uma reavaliação e eu posso substituir aqueles óleos que eu estava usando por outros óleos mais indicados para aquela fase da lesão ou da ferida que está apresentando. Então, é um trabalho de observação que requer um olho especializado e precisa, muitas vezes, além do olho sendo especialista, um trabalho multidisciplinar. Eu acredito que dessa forma que eu fui conduzindo, vocês tiveram uma noção como eu trato. E agora as peças do quebra-cabeça estão se juntando. Eu tenho lá, desde o comecinho, os olhos do paciente, a lesão, a profundidade. Depois eu tenho quais óleos eu vou usar, que problemas eu quero atender. E depois eu preciso saber um pouquinho das características dos óleos. Então a gente vai apresentar alguns óleos essenciais e, na verdade, são os óleos chaves para o tratamento de lesão de pele e feridas. É lógico, se eu perguntasse para vocês, se vocês pudessem responder para mim, qual óleo que vocês acham que eu estaria indicando, com certeza vocês vão acertar. Eu vou estar indicando, assim, como de primeira escolha, o mais queridinho da aromaterapia, o mais conhecido, o óleo de lavanda. Então, o óleo de lavanda é um óleo muito rico, porque ele possui muitas propriedades. Não é só pelo seu odor maravilhoso, mas ele tem propriedades como cicatrizante, antisséptico, analgésico, antiviral, antibacteriano, anti-inflamatório, cicatrizante e é um regenerador celular. Esse óleo vai em várias gavetinhas. E ele é indicado para queimaduras, eczemas, acne, assaduras de bebê, ou dermatite, que a gente chama, picadas de inseto, micoses, alergias, lesão por pressão, dermatites, herpes labial e frieira. E de um ponto de vista assim, de óleos, é um óleo assim, que você vai encontrar em toda a literatura sobre aromaterapia e óleos essenciais como um óleo seguro, podendo ser aplicado em pequenas porções até diretamente na pele. Imagina que pode ser usado para aquele seu bebezinho até para um idoso. Esse é um óleo que é extraído das flores e é um óleo assim extremamente importante no seu kit aí para quem vai tratar de lesões de pele e feridas. É um óleo meio coringa, vai de queimadura a coisas mais sérias como regeneração celular. E tem um segundo óleo que eu gostaria de apresentar para vocês, que é o tea tree, é a Melaleuca alternifolia. A melaleuca é um óleo extremamente importante e ele está na gaveta, ocupa um grande espaço na gaveta de antibacterianos.
Por quê? Na verdade, eu considero a melaleuca como sendo um grande antibiótico da natureza. E é difícil encontrar um páreo para ele. Por quê? Ele serve para vírus, bactérias e fungos. E é um óleo muito interessante que em pequenas porções ele pode ser aplicado diretamente naquela região. Então, ele tem indicação como sendo cicatrizante, bactericida, viricida, anti-infeccioso, fungicida e imunoestimulante. E tem indicações específicas ou não, mas para casca, seborreia, oleosidade da pele e cabelo, pele irritada. Ele também serve para micose de unha, micoses cutâneas, micoses interdigitais, que a gente chama comumente de frieira. Ele é indicado para lesões por pressão, que chamava úlcera por pressão, que chamava escada. O pessoal da área de saúde sabe que eles vão mudando os nomes e hoje chama lesão por pressão. Psoríase, herpes simples, o herpes zoster, feridas infectadas, aftas, gengivite, verrugas, candidíase e abscesso. Um terceiro óleo também muito importante e é o óleo de camomila. A gente vai falar da camomila romana, certo? E ela tem, entre todas as propriedades, ele é muito anti-inflamatório. Então é um óleo muito indicado por a propriedade anti-inflamatória que ele tem. E serve para acnes, alergias, coceiras, furúnculos, eczema, erupção e alergia de pele, conjuntivite, dermatites e picadas de inseto. E a função dele como calmante de pele é muito evidente. Esse óleo é um óleo também do ponto de vista seguro, ele é muito gentil para a pele. Então ele pode ser usado diluído, mas é usado em peles de criança, de idosos e de gestante. Um outro óleo que eu vou falar para vocês é o de cipreste. O de cipreste é um óleo também muito usado. A gente falou que ele pode ser usado pelas propriedades dele, como auxiliar na parte circulatória, edemas, pernas cansadas e tornozelos inchados, mas também ele tem ação antirreumático, antisséptico, adstringente, desodorante e cicatrizante. E é um óleo muito indicado para acne, caspa, micose, furúnculos, abscessos, cistos, mau hálito, gengivite, aftas e indicado também para transpiração excessiva de mãos, pés e axila. E ajuda muito em drenagens linfáticas e celulite. E muito importante em casos de hemorroida. Então a gente olha para esse óleo e fala, muito respeito por você, cipreste, pelo tanto de propriedades que você apresenta. Um outro óleo que eu posso falar, que eu uso com bastante frequência, é o óleo de vetiver. O vetiver é um óleo extraído das raízes dessa planta. Ela é um tipo de uma gramínea, um capim, e tem uma raiz muito profunda, uma raiz que chega a ter até 3 metros de profundidade. E esse óleo é extraído da raiz. Então ele tem uma característica muito interessante. Ele é um regenerador e cicatrizante, trazendo umidade à pele cansada, seca e madura. E ele é um óleo que pode ser usado para acne, varizes, hemorroidas, urticárias, eczemas, infecção da pele, pele seca e desidratada. Então, com muita frequência, às vezes a gente usa numa sinergia, uma base creme, e pode usar o vetiver, entre outros óleos, para aquele tratamento de peles secas, ressecadas, fissuras de calcanhares, que é muito comum nesses pacientes que eu cuido. Bem, passando por todos esses óleos, eu tenho assim a certeza de que esse trabalho, onde a gente usa a fitoterapia, os óleos essenciais e esse retorno nosso
a coisa que é natural, o que é simples, pode sim trazer muitos benefícios para os pacientes. E eu, na minha prática, eu posso dizer que foi confirmado em muitos tratamentos que eu fiz, esses pontos que eu levantei. Que os óleos essenciais e a fitoterapia trouxe uma melhora na qualidade de vida dos pacientes que eu trato, e houve também uma grande melhora nos índices de dor. Nós temos lá dentro dos elencos de óleos essenciais, óleos excelentes que aliviam muito as dores, principalmente das feridas complexas. Outra coisa que eu posso afirmar, que esses trabalhos ficam todos registrados, o início, o fim, o meio, com fotografia e tudo mais, que a cicatrização foi alcançada num tempo bem menor em relação aos outros tratamentos que levavam meses ou até anos. Uma outra coisa que eu posso falar, que o custo dos tratamentos é bem menor comparado com os outros tratamentos convencionais que tem aí no mercado. E o que é o melhor de tudo isso é que, ao mesmo tempo que você faz um tratamento olhando para aquela lesão de pele ou feridas, na sua visão ampliada de ser humano, você começa a tratar também não só as feridas do corpo, mas as feridas da alma. E aí o que a gente percebe que as pessoas ganham uma alegria de viver e têm assim respostas maravilhosas. Com pouco tempo de uso, vai mudando o pensamento, vai encontrando uma motivação, e aquele tratamento que chegou até mim, que tem 8, 12 anos, a gente consegue fazer isso de uma forma suave. Essa transição entre o que ele está usando e para o natural é muito bem aceito por todos os pacientes que eu trato. Então, finalizando, eu gostaria de falar somente uma coisa, que a natureza, na verdade, é o único livro que oferece um conteúdo valioso em todas as suas páginas. E nós não podemos perder esse conceito e precisamos usar os benefícios todos os dias. Muito obrigada e deixo aqui os meus contatos. Oi, eu sou a Sandra Takahashi e sou organizadora do congresso junto com Marcelo Rocha. Esse vídeo é para te informar sobre o evento presencial. O Conacup nasceu como um projeto de oferecer acesso a conteúdos sobre terapias naturais e acupuntura para todas as pessoas que se interessam em qualidade de vida e bem-estar, oferecendo esses conteúdos de forma online. E esse ano nós seguimos com esse propósito, oferecendo os conteúdos através de palestras online. E nos esforçamos para te oferecer mais, através do evento ao vivo presencial. Nesse evento presencial em São Paulo, você terá a chance de conhecer e ver como funciona uma técnica que te mostra o diagnóstico de todos os meridianos do corpo sem a necessidade de fazer perguntas sobre a sua saúde ou seus problemas, apenas fazendo a medição de alguns pontos nos pulsos e nos pés. Sem que você domine o diagnóstico de língua e também sem que você domine o diagnóstico de pulso. E mesmo que você não seja um terapeuta, conhecer essa técnica pode te possibilitar reconhecer e identificar um profissional que pode te fornecer o tratamento necessário para que você e o seu corpo recupere o equilíbrio no menor tempo possível, porque quem tem dor tem pressa. E além disso, será realizado atendimentos ao vivo, para que você possa acompanhar atendimentos reais com essa técnica. Quem sabe o escolhido pode ser você. Bom, esse será o workshop que será apresentado no primeiro dia. É o workshop de acupuntura Ryodoraku com o Fumio Takahashi e o Kazuhiro Morikawa, que virá especialmente do Japão para esse evento.
E esse será o primeiro dia. No segundo dia, você terá a oportunidade de conhecer e vivenciar técnicas que podem ser agregadas a qualquer tratamento para manter o equilíbrio e bem-estar. Técnicas que podem ser aplicadas com facilidade, mesmo que você não entenda nada de terapias. As técnicas apresentadas serão biotipologia com Carlos Beretta, equilíbrio das polaridades com Colin Spanley, barras de axis com Poliana Junqueira, auto-hipnose, o que é, para que serve e como se faz com Fernando Ventura. É isso, o evento é aberto a todas as pessoas interessadas em técnicas de equilíbrio. Para adquirir o ingresso do evento presencial, basta você clicar no botão que vai te levar para a página de pagamento. E quem estiver presente no evento presencial vai ter acesso às gravações do evento para poder estudar e relembrar os conhecimentos. E também vai ter acesso a mais de 80 palestras do evento digital. Seja bem-vindo e nos vemos lá!